Tem que falar. Em uma única madrugada, o trabalho de meses de uma fazenda inteira pode desaparecer, pisoteado e devorado por uma força invasora que não possui predadores naturais nestas terras. Bem-vindo ao vídeo, e hoje iremos falar sobre como caçadores e fazendeiros lidam com a maior praga do Brasil. Para entendermos a gravidade do cenário atual, é preciso olhar para trás. O que vemos hoje nos campos brasileiros não é um evento natural, mas a consequência de uma introdução humana que saiu do controle. O javali, Sus scrofa, e o seu híbrido, popularmente conhecido como jaba-porco, não pertencem à fauna nativa do Brasil. Eles foram trazidos originalmente com fins comerciais para a produção de carne exótica, mas a ineficiência no manejo e fugas acidentais ou intencionais permitiram que esses animais se espalhassem pela natureza. Ao cruzarem com porcos domésticos, geraram um animal com o chamado vigor híbrido. Possuem a resistência rústica e a agressividade do javali selvagem europeu, somadas à alta taxa reprodutiva e ao ganho de peso do suíno doméstico. O resultado é uma espécie exótica invasora que encontrou no Brasil um paraíso alimentar, sem a presença de grandes carnívoros em número suficiente para controlar sua população. O que começou como uma tentativa de negócio tornou-se, nas últimas décadas, uma crise ambiental e sanitária sem precedentes, obrigando produtores rurais e cidadãos comuns a assumirem a linha de frente de uma batalha silenciosa para proteger a biodiversidade local e a economia agrícola. A presença do java-porco no ecossistema brasileiro é devastadora. Diferente da fauna local, como a queixada ou o cateto, que possuem ciclos integrados à floresta, o javali atua como um trator biológico. Eles andam em grupos, chamados de varas, que podem ultrapassar dezenas de indivíduos. Quando uma vara dessas entra em uma plantação de milho ou soja, o dano vai muito além do que eles comem. O comportamento natural da espécie envolve o ato de fuçar, revolvendo o solo em busca de raízes, tubérculos e vermes. Nesse processo, eles derrubam hectares de plantas maduras, contaminam nascentes de água com dejetos e compactam o solo de tal maneira que a recuperação da terra se torna um desafio caro e demorado. O fazendeiro, muitas vezes, acorda pela manhã e encontra um cenário de guerra. O prejuízo financeiro é imediato, mas o terror psicológico é constante. Além das lavonas, esses animais são onívoros e oportunistas. Cordeiros recém-nascidos, bezerros e ninhos de aves que nidificam no solo tornam-se presas fáceis. Há também o risco invisível, a transmissão de doenças. O javali é um reservatório ambulante de patógenos, incluindo a febre aftosa e a peste suína clássica. Um surto dessas doenças, espalhado por varas que percorrem dezenas de quilômetros por noite, poderia fechar os mercados internacionais para a carne brasileira, gerando um colapso econômico de proporções gigantescas. Diante desse cenário, surge a figura do controlador. É fundamental distinguir este personagem do caçador furtivo ou do antigo caçador esportivo. O controlador é, na maioria das vezes, um cidadão civil registrado no Exército e no IBAMA, que cumpre rigorosas exigências burocráticas para atuar no manejo de fauna exótica. Ele não é pago pelo Estado. Pelo contrário, ele investe recursos próprios, muitas vezes somas elevadas, para prestar um serviço que, em teoria, seria dever do poder público. A logística por trás de uma operação de controle é complexa e exaustiva. O processo começa muito antes do abate. O monitoramento é a primeira fase. Controladores utilizam câmeras de trilha acionadas por movimento para mapear as rotas dos animais.
é preciso entender os horários, o tamanho da vara e os pontos de entrada na propriedade. Com base nessas informações, define-se a estratégia. Uma das táticas mais comuns é a espera. O controlador prepara um local específico, a ceva, onde deposita milho fermentado. O cheiro forte e azedo atrai os javalis a quilômetros de distância. Perto dali, constrói-se um trepeiro, uma estrutura elevada, camuflada na copa de uma árvore. O controlador sobe nessa estrutura antes do pôr do sol e lá permanece, em silêncio absoluto, muitas vezes por 6, 8 ou 10 horas. A paciência é a maior virtude nessa modalidade. O javali é um animal extremamente inteligente, com olfato e audição apurados. Qualquer ruído de roupa, qualquer cheiro de repelente ou perfume, ou até mesmo a mudança na direção do vento é suficiente para alertar a vara, que desaparece na mata densa sem ser vista. A escuridão é o domínio do javali, e para combatê-lo neste ambiente, a tecnologia se tornou uma aliada indispensável. O uso de miras térmicas e óculos de visão noturna mudou a dinâmica do controle. Esses equipamentos captam a assinatura de calor do animal, permitindo que o controlador identifique o alvo através da folhagem ou na escuridão total, garantindo um disparo seguro e ético que evite o sofrimento innecessário do animal. Outra modalidade, mais dinâmica e tradicional, é o controle com cães. Aqui, a relação entre homem e animal é levada ao extremo de cooperação. As matilhas são divididas funcionalmente. Existem os cães de rastro, geralmente raças com faro apurado, como o American Foxhound ou o veadeiro pampiano, cuja função é encontrar o cheiro da vara e acuá-la, ou seja, cercar o animal até a chegada da equipe. E existem os cães de agarre, animais de grande porte e força física, como o dogo argentino ou o American Bulldog. A segurança desses cães é prioridade absoluta para os controladores sérios. Eles utilizam coletes de proteção feitos de múltiplas camadas de Kevlar e outros materiais resistentes à perfuração, desenhados para proteger o pescoço e o tórax contra as presas afiadas dos javalis que funcionam como navalhas. O confronto é perigoso e a adrenalina é alta. Muitas vezes, o abate final nessa modalidade é feito com faca, uma técnica arriscada, mas necessária para evitar o uso de armas de fogo próximas aos cães, garantindo a integridade da matilha. Toda essa operação ocorre em ambientes hostis. Estamos falando de brejos, matas de espinhos, grotas íngremes e plantações de cana-de-açúcar, onde a visibilidade é zero. O desgaste físico é intenso e o risco de acidentes é real. Mas para o controlador, existe um obstáculo ainda maior que o terreno ou o animal, a burocracia. Apesar de estarem prestando um serviço de saneamento ambiental, os controladores vivem sob uma constante insegurança jurídica. A renovação de certificados de registro, CR, a emissão de guias de tráfego para o transporte das armas e a inserção de relatórios no sistema do IBAMA são processos lentos e complexos. Frequentemente, esses agentes ambientais voluntários são hostilizados ou confundidos com caçadores ilegais. Existe um peso social e um estigma, fruto de desinformação, que coloca o controlador na posição de vilão, quando na verdade ele é a única barreira entre a multiplicação desenfreada da praga e a preservação das lavouras e da fauna nativa. É importante ressaltar o impacto ecológico direto. Estudos mostram que em áreas onde o javali se estabelece, a população de animais nativos despenca. Eles competem por alimento com queixadas e catetos, destroem os ovos de emas e perdizes e alteram a composição da flora ao revirar o solo, favorecendo o crescimento de plantas daninhas. O controle, portanto, não é sobre o prazer da caça, mas sobre a necessidade de restaurar um equilíbrio que foi quebrado pela ação humana. A reprodução do javaporco é estrondosa. Uma fêmea pode ter 2 ninhadas por ano, com 6 a 12 filhotes em cada uma. Os filhotes atingem a maturidade sexual rapidamente. Isso significa que se o controle parar, a população não apenas se recupera, ela explode exponencialmente. É uma guerra sem fim.
Por mais que os controladores se esforcem, a sensação muitas vezes é de estar enxugando gelo. No entanto, sem essa contenção, o cenário seria catastrófico. A inteligência desses animais obriga os controladores a estarem em constante evolução. Se uma vara é atacada em uma ceva, os sobreviventes aprendem e não retornam àquele local. Se são caçados com cães durante o dia, tornam-se estritamente noturnos. Essa adaptação constante exige que o ser humano utilize drones para localização aérea, rádios comunicadores para coordenar equipes em áreas vastas e um estudo contínuo do comportamento animal. É um jogo de xadrez jogado na lama e no escuro. Além da técnica e da biologia, existe o aspecto humano. O controlador, muitas vezes, é movido por um senso de proteção à sua comunidade. Quando um pequeno produtor perde sua horta de subsistência para uma vara de javalis, é o controlador vizinho que ele recorre. Há uma rede de solidariedade no campo que é invisível para quem vive nas grandes cidades. Essa aliança entre quem produz e quem controla é o que mantém a fronteira agrícola e a segurança sanitária minimamente estáveis. O destino dos animais abatidos segue regras também. A legislação brasileira proíbe o transporte e a comercialização da carne de animais de caça, mesmo que nocivos, para evitar a criação de um mercado paralelo que poderia incentivar a disseminação proposital da espécie. Assim, o consumo é... Essa batalha nos campos brasileiros nos lembra de uma lição fundamental sobre a natureza. O equilíbrio é frágil. A introdução de uma única espécie no lugar errado pode desencadear consequências que atravessam gerações. O trabalho realizado nessas madrugadas escuras, longe dos olhos da sociedade urbana, é uma tentativa desesperada de corrigir um erro humano, protegendo o que resta da nossa biodiversidade nativa e garantindo a segurança de quem vive da terra. É uma luta silenciosa, muitas vezes ingrata, mas absolutamente vital para a sobrevivência dos nossos ecossistemas. Se este tema trouxe uma nova perspectiva para você, deixe sua opinião nos comentários. É muito importante entendermos como esse assunto é visto por diferentes pessoas. Considere se inscrever no canal e curtir o vídeo para apoiar a produção de mais documentários como este. Acompanhe os próximos conteúdos, onde continuaremos explorando as realidades complexas do nosso mundo. Obrigado e até a próxima!